Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Comigo mais uma vez, mestre Tiago Borté. Eterno aprendiz. Muito obrigado, professor Tiago. Hoje vamos trazer um assunto bastante, vamos dizer, pouco visitado. Não é, visitado. O meio ambiente e o registro de imóveis. Então, para começar, professor, como o registro de imóveis está relacionado com os mecanismos de proteção ao meio ambiente? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos aqui nesse momento. Tá? Esses institutos do direito ambiental que têm reflexo no registro de imóveis interessam ao registrador saber. O registro não precisa conhecer tudo de todas as matérias, não precisa ser um expert em direito ambiental, mas precisa saber, pelo menos, precisa saber daqueles institutos que têm acesso ao registro de imóveis e distinguir um do outro. Tá? Por exemplo, servidão ambiental é a mesma coisa que área de preservação permanente? Não é. Reserva do patrimônio natural é a mesma coisa que servidão ambiental? Não é. Tá? Então, cada um tem um artigo específico de uma lei específica que vai reger a matéria e é isso que a gente quer trazer para vocês. Tá? Muito bom. Pontuar cada instituto para fins de poder agir quando movimentado o registro de imóveis, quando requerido, né, algum ato no registro de imóveis envolvendo esses institutos. Antes de entrarmos na parte do registro de imóveis, a gente tem que trazer um pouquinho de direito ambiental para vocês. E o direito ambiental no Brasil decorre da nossa Constituição Federal, artigo 225 da Constituição Federal. Tá? Ali que está expresso um interesse de todos, o interesse de todos que integram a sociedade de proteger o meio ambiente, porque o meio ambiente é vida, então todos têm o dever, né, de proteger a vida. E aí entra, inclusive, um serviço público delegado. Né? A relação do registro de imóveis com essa matéria está em ser um serviço público, logo também precisa ter a preocupação de atender a questão ambiental. Tá? Então, é dentro dessa ótica que nós vamos atuar aqui e trazer algumas informações para vocês. Artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito. Então, aqui que se abre um leque de atuação, né, do interesse aqui difuso. Não é um interesse específico de uma pessoa, do proprietário ou de alguém específico, não. É um interesse amplo, de todos, tá? Tanto é que está no texto constitucional. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, então a todos, entende? Poder público e coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Não é pensando só no hoje. E futuras gerações significa ter um outro viés de pensamento também. Tá? Isso tem reflexo no registro de imóveis. Isso tem reflexo no registro de imóveis. Tá? Tanto é que, por exemplo, só dando uma pincelada, depois nós vamos ver no momento oportuno, a RPPN, a Reserva Particular de Proteção Natural, é perpétua. Significa ali, ó, as futuras gerações. Tá? O que significa isso nas futuras gerações? Nós vamos ver em breve a questão dos princípios da prevenção e da precaução. Tá? Anotem esses dois aí, ó. Princípios da prevenção e da precaução, que são os princípios que regem aqui a matéria de direito ambiental, que tem reflexo dentro do registro de imóveis. O registro tem que saber um pouquinho disso aí também. Não é saber só os princípios registrais. Tem que saber um pouquinho dessa matéria. É importante porque todo mundo está relacionado, tá? Artigo 225 da Constituição, eu não vou passar todo o artigo aqui, tá? No parágrafo 1º dele, ele traz, assim, para todos sabermos aqui, ó, questão que não interessa só a matéria de direito, isso aqui interessa para a vida de vocês, para o dia a dia. Claro. Tá? Porque às vezes nem todo mundo tem contato com a Constituição, não quer ler, acha chato pegar a Constituição e ler, né? Mas então aqui vem um momento de pensar nessa matéria, tá? Então o parágrafo 1º do artigo 225 traz um rol
do que interessa o direito ambiental, como que ele se opera. Inciso 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Inciso 2, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Isso aí tem a ver com flora, fauna, né, e com a vida dos seres humanos também. E aí segue, não vou ficar lendo tudo isso aqui para vocês, só para terem uma ideia do que é. Inciso 3º, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, definir espaços protegidos, tá? Sendo a alteração e a supressão permitida somente através da lei. Aqui que entra o quê? A APP, a reserva legal, tá? Então, definir espaços que têm uma proteção especial e cuidando que não pode alterar, a não ser que, ou suprimir, a não ser quando a lei autoriza, tá? Inciso 4º, exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Inciso 4º, do parágrafo 1º do artigo 225, nos traz o quê? Trabalho do registro prévio antes de realizar um parcelamento do solo, por exemplo. Essa análise, essa questão de aprovação ambiental para fazer um parcelamento decorre daqui, do texto constitucional. Certo. A gente está citando a lei 6766 dentro do rol lá do artigo 18, que não está claro também, o ambiental ali. Em 79 não se falava isso. Quando criaram a lei do parcelamento do solo, já estava, isso aí, já tinha um momento assim, umas ideias incipientes na ocasião, tanto é que temos uma legislação, vamos trazer para vocês, que é de 81, muito interessante, que ela traz a política nacional do meio ambiente, lá de 81 já, o Brasil já estava na frente de muitos países, pensando em meio ambiente, tá? E a gente tem uma proteção aqui acentuada, aqui, diferente de outros países, tá? Mas aqui no inciso 4º, voltando, a gente tem a atuação do Estado fiscalizando preventivamente atividades potencialmente causadoras de significativa degradação. Tá? Inciso 6, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Veja que eu estou trazendo texto constitucional, que não é bom a gente ficar lendo isso aqui, claro, né? Mas o momento é oportuno para isso, promover a educação ambiental, ou seja, estamos nos educando, pensando numa preservação da natureza, do meio ambiente, nos princípios da prevenção e precaução. Já chegaremos neles. Está aqui, ó, decorre disso aqui, ó. Educação ambiental. Educação ambiental é isso, tá? É prevenção e precaução. E daí tem outros incisos que, se quiserem, analisem mais detidamente aí, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Então, esta questão principiológica do meio ambiente é muito interessante, porque ela tem reflexo no registro demográfico. O registro tem que estar preparado para isso. Falamos em dois princípios, prevenção e precaução. Qual é a diferença entre eles? A gente tem que saber. Prevenção e precaução. A prevenção, ela traz assim, ó, a situação mais concreta. Prevenção. O que é possível o homem, com base em dados científicos, prever que pode acontecer. Tá? E atuar visando, né, que não aconteça um problema ambiental. Aí que entram as aprovações prévias, as licenças de instalação. Isso é com base em questão que cientificamente se vê que tem um potencial de degradar o meio ambiente. Né? Infelizmente, Mariana e Brumadinho, né? Se pensou o meio ambiente, tem aprovações ali, mas não se pensou no modo completo. Faltou pensar mais, faltou pensar melhor. Tá? Então, o nosso sistema está sendo aprimorado para evitar que isso aconteça de novo. Além de toda a questão estrutural que tem do Estado, que não está muito bem aparelhado para fiscalizar. E fiscalizar e na regulação, às vezes tem ingerência externa, né, que envolve interesse econômico, isso aí faz parte do sistema. E a gente tem que saber, quando está trabalhando no meio ambiente, tentar deixar isso fora. Claro. Porque o que interessa, em primeiro lugar, não é questão econômica, e sim a vida. Para as presentes e futuras gerações. Esse é o norte, tá? Então, prevenção é isso, situação concreta no que a ciência já pôde antecipar de eventual problema. E a precaução é maior do que a prevenção. A precaução, ela tem um sentido mais amplo.
ela envolve situações abstratas. E aqui na precaução, trazendo esses dois exemplos fatídicos aqui no Brasil, infelizmente ocorreram, Mariana e Brumadinho, que houve uma falha sistêmica. Não pensaram em tudo que poderia gerar aquelas questões lá. Tá? Então, são situações mais abstratas, utópicas, que não se tem uma certeza científica. Mesmo assim, o meio ambiente tem que ser protegido em primeiro lugar. Então, na dúvida se vai estabelecer um controle ou não, que se estabeleça. Essa é a questão da precaução. Certo. In dúbio pro meio ambiente. Na dúvida, pro meio ambiente. Isso tem reflexo no registro de imóvel. Pode ter reflexo no é bem mais amplo mesmo do que a prevenção. Tá? Né? Então, é assim, não sei cientificamente hoje se aquilo pode dar um problema ambiental. Então, se eu não sei, eu vou criar um mecanismo de controle, uma proteção, porque na dúvida eu tenho que ter isso. Não é na dúvida, vamos ver com o tempo. Claro. Não, nessa matéria ambiental não é assim que funciona. Tá? Então, vimos essa questão principiológica decorrendo da Constituição. Tá, mas e o que o registro de imóveis está ligado com isso? Princípio da segurança jurídica, a estabilidade da sociedade, a estabilidade das relações. E aí, tem um imóvel que está dando problema para todos, um problema ambiental? Não está gerando segurança jurídica. Vamos ter um controle sobre isso. Né? Atividade preventiva daí nos empreendimentos imobiliários, de exigir documentação, de aprovações dos órgãos e entes competentes. O registro de imóveis vai ser o fiscal, também, além de outros. Certo. Além de outros. E isso não está explícito na 6.015, isso não está explícito na 8935, não está explícito em nenhum lugar. Isso é questão principiológica que decorre do texto constitucional. Muito bem. Então, o registro de imóveis, vejam, você não tem que ficar vinculado apenas a 6.015, 8935, claro. Consolidação normativa lá de cada estado. Porque tu também tem um dever constitucional, com base no 225 lá, de fazer essa proteção. Então, fica às vezes difícil de tu falar com um empreendedor que está apresentando um empreendimento e o registro não sabe se pede, se não pede uma aprovação, na dúvida qualquer precaução pede. Tá? E quem vai ter que dizer se está de acordo ou não é o órgão ambiental competente. O registro só faz o quê? Pede que essa manifestação exista. Claro. Não é o registro que vai fazer essa análise ambiental. Claro. Não tem capacidade para isso. Não é o registro de imóveis. Tá? A natureza do serviço público delegado permite um controle maior. Se for só atividade privada, serviço extrajudicial de cartórios, né, é mais difícil tu ter uma ingerência sobre outra atividade privada. Só que aqui é uma atividade pública que atrai também esse controle. Tá? E como que o registro se relaciona com essa matéria? Princípio da concentração. Livro aberto, livro 2, aberto, para receber, via ato de averbação, qualquer circunstância ou ocorrência que de qualquer modo tenha influência no registro, naquele imóvel. Tá? Artigo 167.2, item 5, e o 246, caput da Lei 6.015, que materializam o princípio da concentração. E veja, esse princípio da concentração não nasceu hoje. Ele foi criado há pouco tempo, essa denominação de princípio da concentração, mas ele estava na lei desde sempre. Certo. Né? Que o registro, e teve um tempo que o registro era visto uma atividade mais fechada. Atos taxativos, aquele rol taxativo, só vou fazer quando a lei autorizar. Bom, ato de averbação é aberto. Ato de averbação é aberto. Né? Por quê? Artigo 167.2.5, o 167.2 trata das averbações, item 5, ele vai dizer essa questão das circunstâncias que de qualquer modo tem um reflexo no registro. De né? qualquer modo, nada mais aberto do que isso. Nada mais aberto que isso, perfeito. De qualquer modo. Tá? Então, o que decorre do direito ambiental e se relaciona com o registro de imóveis, pode acessar. A autorização está na lei. Está na lei e sempre esteve. Tá? Se denominou princípio da concentração recentemente, se vislumbrou isso aí, mas sempre esteve lá. Tá? Então, o registro está aberto para receber essas questões ambientais, nessa parte introdutória principiológica, Constituição Federal e área registral, era isso que tínhamos para ajudar nesse início de conversa. Muito bom. Interessantíssimo tema. E vamos adentrando, não é? Agora vamos aprofundar. Vamos então explicitar
trazer os exemplos desses mecanismos que que chegamos a mencionar aqui, mas vamos agora adentrar mais detalhadamente. Perfeito. Vamos concretizar, então, quais são esses institutos. Exatamente. Tá? Primeira coisa, reserva legal. Instituto da Reserva Legal. Ela teve na Lei 4771, que era o antigo Código Florestal. Tá? Esse código foi revogado pela Lei 12651 de 2012. O que está valendo hoje no aspecto ambiental é essa lei. 12651 de 2012. Anotem aí. Tá? E a reserva legal, já que estamos tratando desse assunto, ela tem algum reflexo no registro de imóveis? Vamos ver. Tá? Artigo 18. Artigo 18 da Lei 12651. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tá? Que trata o artigo 29. Então, o artigo 18 da Lei 12651 vai nos dizer: a área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente. O registro de imóveis é o órgão ambiental competente? Não é. Foi criado um órgão ambiental competente, né? Perdão, já tinha os órgãos ambientais, né, competentes para agir sobre a matéria ambiental, só foi criado esse sistema, tá? Que é o cadastro ambiental rural, um cadastro próprio, assim como o imóvel rural tem o cadastro do INCRA, o CCIR, agora tem um cadastro ambiental. Estamos falando de cadastro muito, muito diferente do registro imobiliário. Né? Isso mesmo. Então é mais um cadastro que tem que ser observado pelo proprietário de imóvel rural. Muito bem. Tá? E nesse cadastro vai ser feito o controle da reserva legal. Reserva legal é aquela área que a legislação prevê como necessária, que tenha um controle, uma preocupação, uma reserva de questão ambiental para que aquele imóvel não seja explorado na sua plenitude, na sua totalidade. Por exemplo, eu tenho 100 mil metros quadrados, eu não vou destinar 100 mil metros quadrados para fins da agricultura, e sim uma grande parcela ficando uma pequena área, e essa questão da reserva legal tem diferença de um lugar para o outro, às vezes é maior, às vezes menor, um percentual, né, em função da localização dentro do território nacional, né, que aquela área reservada é para fins ambientais. Certo. Onde não vai haver exploração econômica. Isto. Ela vai ficar reservada ao controle da vida, digamos certo. assim. Né? Porque não adianta só tu produzir e consome o meio ambiente. E consome o meio ambiente, não tem mais vida. Aí não adianta, não tem sentido. Então é para proteger, inclusive, a atividade econômica, para ela ter continuidade. Tá? Então é isso que é a reserva. O próprio nome já nos diz, reserva legal. Certo. Decorre da lei uma reserva de pedaço, de parte do imóvel para fins ambientais. É uma parcela que vai ser destacada para a preservação ambiental. Isso aí. E daí a gente tem um problema aberto aqui. Porque muitos imóveis, por exemplo, de 100 mil metros quadrados, 10 hectares, hoje já não tem mais nada de preservação. E daí? Por quê? Porque o descuido, falta de fiscalização, o intuito do proprietário, às vezes, sem pensar nos princípios ambientais, ele só pensa no econômico. Como é que vai fazer? Existe uma obrigação que decorre da lei e vai ter que haver uma compensação, uma recomposição. Tá? Isso decorre da lei, isso é direito ambiental. Tá? Mas vamos relacionar essa matéria agora. Tá? Então veja, esse controle... Lamentemos essa situação isso aí. Mas ela em diversos imóveis no Brasil. Mas... Né? E como é que se ajusta? Vai se ajustar via cadastro, através dos órgãos ambientais. Daí o registro de imóveis não está mais relacionado com esse instituto. Perfeito. Tá? A reserva legal, a pergunta, é obrigatória que conste na matrícula do imóvel? Não é obrigatória, é facultativa. Quer levar para o registro de imóveis? Pode levar. Pode levar. Não é obrigatória. Como que vai levar para o registro de imóveis? Através do que está no cadastro. Cadastrou no órgão ambiental, que é o competente, como decorre aqui da lei, ótimo. Então, primeiro se faz no lugar certo, né? Cadastrou lá no órgão competente, que é daí
é um sistema lá do IBAMA, do governo brasileiro, tá? Cadastro Ambiental Rural. Cadastrou lá, daí sim tu pode levar para o registro de imóveis. Tá? E esse cadastro, na hora que fizer, tem uma especialidade objetiva com relação àquela área. Isso tem que ir para o registro. Por quê? O registro vai proteger através da publicidade, né? Facultativamente, tá? Lembrando, facultativamente. Então, estamos tratando reserva legal, facultativa levar para o registro de imóveis. Quando entrar dentro do registro de imóveis, ele vai ter uma especialização própria, vai dizer onde é que está aquela área que vai ser protegida, tá? Guardem isso. Esse é o trabalho do registro de imóveis. Como que entra? Através de registro, de averbação, requerimento instruído com o cara. Requerimento do proprietário instruído com o certificado. Tá certo. Tá? Então, primeiro, a vontade do proprietário, Isso, porque é facultativo. Entrar no registro de imóveis. Não é facultativo estar no CAR. Esse não. Esse é obrigatório. No registro de imóveis. A averbação, ele vai levar, primeiro, a manifestação do interessado, o registro no CAR, isso. E aí se procede a averbação. Isso aí. Muito bem. Então, só para reforçar, o parágrafo 4º do artigo 18 vai nos dizer: o registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis. Tá? Muito bem. Então, ficou bem claro, é facultativa a reserva legal no registro de imóveis. Em alguns estados, só para deixar claro, em alguns estados, enquanto teve um período, olha só, foi criada através da 12651 essa nova sistemática, antes era 4771 que tinha a reserva legal e levava para o registro de imóveis, tá? Então, até implementar o CAR, a gente sabe que no Brasil, para as questões públicas começarem a ocorrer, demora um período, demora um tempo. Não foi implementado em 2012, logo que saiu a lei, não. Veio a ser implementado agora, 2015, 2016, tá? Demorou um tempo. O que aconteceu? Enquanto não implementado o CAR, aí que é o X da questão, as corregedorias, através de uma orientação do CNJ, estavam, algumas, né, quase todas até, estavam orientando os registros de imóveis a continuarem exigindo obrigatoriamente a reserva legal no registro de imóveis. Tá? Então, teve um período, de 2012, 15, 16, que as corregedorias estavam obrigando os oficiais de registro de imóveis, por exemplo, para registrar uma hipoteca cedular, um financiamento rural, tinha que ter averbado a reserva, porque ainda não estava implementado o CAR. Hoje está tranquilo. Como está implementado o CAR, é facultativa essa reserva. Fica essa informação. Teve um tempo que era obrigatório e vocês têm que cuidar os códigos de normas de vocês, ver se está atualizado. Lembrando que esses códigos de norma, de regra, no início deles, tem o seguinte, os códigos de normas estaduais que tratam da matéria registral, tá? De regra, sempre na parte introdutória, eles dizem, ó, esse código essa consolidação está aberta às alterações legislativas, tá? Então, alterou a lei federal, que vale mais que um provimento, lógico, né? Não precisa ficar alterando o provimento, fica valendo a lei federal, tá? Senão, toda hora esse código de normas está sendo alterado. Então, está explícito hoje na lei federal, artigo 18 e o parágrafo 4º. É facultativo o registro, a averbação da reserva legal no registro de imóveis quando, né, estiver implementado o CAR, e está implementado, então tem a obrigação de todos os proprietários irem para lá, tá? Os proprietários de imóveis rurais, sempre estamos tratando de imóveis rurais aqui, tá? Então, este é o primeiro mecanismo que temos para trazer, que é a reserva legal. Antes de adentrar no próximo mecanismo, uma opinião do professor, se esta averbação fosse obrigatória, não seria mais um controle que se estabeleceria, um controle que viria do registro de imóveis, né? Que atingiria todas as transações imobiliárias, porque com o princípio da continuidade, quer dizer, ao se fazer uma transação, de alguma certa forma, o registrador veria que tem uma averbação e seria mais um ente a fazer algum tipo de controle, ainda que documental, em cima de um tema tão importante quanto o meio ambiente. O professor compactua com essa, ou entende que seria mais burocracia no nosso país, né? Ou seria mais um mecanismo de controle em prol do meio ambiente? Qual a opinião do professor? É excelente essa reflexão, e isso foi levado em consideração na hora de criar a lei. Houve essa discussão, trazendo os princípios da prevenção e da precaução, tá? Só que seria uma redundância fazer em 2 órgãos. Tá? E foi uma opção do legislador. Isso teve em discussão quando foi criada a lei, né? Vamos manter o registro de imóveis ou não vamos manter?
Houve essa discussão. E a opção do legislador nos deixou claro. Então, né, o que o registrador, dentro de um princípio de precaução e prevenção, quanto mais publicidade, melhor, isso decorre da Constituição. Certo. Mas a gente tem que cumprir o que está na lei. Claro, né? Se a lei não é boa, então vamos reanalisá-la. Né? E essa questão foi levada, essas questões envolvendo o ambiental foram levadas ao Supremo. Tá? Então, ficou valendo essa questão da lei. Então, está de acordo Somente no CAR. Tá? É de acordo com a Constituição somente essa questão submetendo a um órgão ambiental. Não precisa submeter a mais de um. Lógico que eles são diferentes. O ambiental é uma questão e o registro é outra. Ele alcança uma publicidade muito maior. Mas essa matéria foi levada à reflexão e a opção legislativa foi nesse sentido. E daí o registrador está vinculado ao princípio da legalidade também. Claro, não, sem dúvida, né? Eu só fico imaginando aqui se por precaução claro. não caberia Sim. a obrigatoriedade também. Essa questão é bem interessante, porque vai até o limite da qualificação do registrador. Por quê? Tem que ser uniforme em todo o país. Não pode ser cada registro de imóveis pensando de um modo. E onde que dá a segurança para a sociedade? Na lei. Certo. A lei vem nos esclarecer. Peraí, só tendo o cara, ótimo. Tá? Não precisa submeter o registro de imóvel. Então, a segurança da qualificação para o registrador, e não só para ele, mas para a sociedade, advém da lei. Certo. A lei é um estabilizador aqui, e aqui ela está nos dizendo isso. Bom, tranquilo. Então, vamos, por enquanto, cumprir a lei. Então, reserva legal. Ela não muda. Isso mesmo. Se mudar, ótimo, vamos cumprir. Que mude sempre para melhor. Né? Isso. Então, reserva legal é isso. Tá? Ela tem esse aspecto relacionado com o registro de imóveis. E não se confunde com os demais institutos que veremos. Próximo instituto, tá? Encerrando reserva legal. Área de preservação permanente. Vamos lá. APP. O que é APP? Área de preservação permanente. Trazer para vocês aqui o conceito. Artigo 3º, inciso 2º, da Lei 12.651 de 2012. Área de preservação permanente. Ela é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Tá? Isso é a APP. E daí, artigo 4º vai nos dizer, considera-se a APP em zonas rurais urbanas para os efeitos desta lei. E vem um rol bem amplo ali, né, do que a lei verifica como sendo área de preservação permanente. Então, ela decorre do registro de imóveis ou decorre da lei? Essa é a primeira questão. A APP decorre da lei, é o que está no artigo 4º e no artigo 3º, 2 da lei 12.651, ela decorre da lei, então não precisa estar dentro do registro de imóveis. Não é constitutiva o acesso dela ao registro de imóveis, decorre da lei, o que é a área de preservação. Exemplo para vocês, tem um córrego de água, ao lado desse córrego, em ambos os lados, tem que ter uma área de preservação, né? Ambiental, como a gente já vê nos jornais, vê nas revistas, em reportagens, o que é a área de a APP? É isso, é essa área de preservação que tem, por exemplo, ao largo, né? Pode dizer, córregos, rios, dos córregos, rios, e daí vai depender da dimensão desse córrego, ou de um riacho, ou de um rio, a dimensão também da APP. Precisa levar para o registro de imóveis? Não precisa, não é obrigatório, porque decorre da lei. Quer levar? Ótimo. Facultativamente, pode averbar com base no quê? Com base no quê que vai averbar no registro de imóveis? Uma boa pergunta. Princípio da concentração, artigo 16725, cumulado com 246 capas. Tá? Então, a APP é isso. Onde que principalmente as APPs vão ser controladas? Quando tu está fazendo um parcelamento do solo e tu está vislumbrando um projeto que tu vai estabelecer sobre determinada área. Então, tu tem que conhecer a área. Aquela área cortada por um rio, por um riacho, bom, decorre da lei essa proteção. Então, nesse loteamento, nesse desmembramento, nesse desdobro, eu tenho que cuidar dessa questão. Certo. Tá? E quem é que aprova esses empreendimentos? É o município, de regra. Tá? E é o município que tem que ter o seu órgão ambiental capacitado para tal fim, de verificar também o ambiental, não só o urbanístico. Muito bem. Tá? Então, fica
essa informação para quem trabalha nos municípios, que eles têm seus órgãos, tem que ter seus órgãos, né? E também não é só o município. Vejam bem, questão ambiental, eu não passei essa no início, está lá no início da Constituição, artigo 20 e poucos. Quem que é o município só o responsável? Todos, né? Todos, muito bem, estava prestando atenção, amigo. Foi melhor do que na primeira, muito né? bem. Todos, União, tem o IBAMA, os estados têm seus órgãos ambientais, os municípios também têm seus órgãos ambientais, cada um com as suas competências, né, definido por resoluções do CONAMA e depois vem descendo, né, cada um com as suas atribuições de controle ambiental, que isso vai ser aferido pelo registro de imóveis. Por exemplo, tu pega um loteamento, uma área enorme, né, vamos dizer, tem uma área de 100 hectares. 100 hectares, tu vai fazer um loteamento numa área de 100 hectares. Quem é que vai fazer a aprovação ambiental? É o município ou o Estado? O Estado. O Estado. Os municípios estão habilitados a fazer a aprovação ambiental de loteamentos dentro de determinada área. Hoje, 20 hectares. Certo. Tá? Começou em 5 hectares, foi dado um tempo para os municípios se adaptarem, se prepararem para isso e ficaram com 5. Hoje já está em 20. Passou hectares. de 20 o Estado. 20, até 20 o município. Isso aí, vai fazer um loteamento 21 hectares, a aprovação não é mais municipal, e sim estadual. Tá? Então, esses controles o registro tem que conhecer. Tá? Então, essa questão de APP é muito importante e ela vai ser verificada na aprovação de projetos. Claro. Tá? E decorre da lei. Decorre da lei. Tá? Próximo instituto muito interessante também. Já vimos a reserva legal, a APP, vamos ver a servidão ambiental. Vamos a ela. Servidão ambiental, aqui a gente vai trazer aquela legislação de 1981. O Brasil já estava atento a essas questões ambientais. Anterior à Constituição em vigor. Isso mesmo, e essa lei foi recepcionada. Lei 6.938. Lei 6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Lá em 81, o Brasil já estava na frente de muitos países, pensando em ambiental naquela época. O Brasil tem muitas coisas boas também. Né? Nós brasileiros temos que reconhecer isso também. Né? Também, agora vamos dizer, não adianta só ter lei, né, e não cumprir e ver o que acontece aí. Tem que juntar. O cidadão jogar o saquinho de lixo no rio, né? Questão ambiental primeiro passa por aí, ó. Cada um cuidando. Todos têm. Todos. Isso aí, inclusive tá? o cidadão. Todos. Não é, é problema do município, problema do estado, não. Problema meu também, porque eu tenho que pensar em mim e pensar nos meus netos, meus filhos, netos, etc. Tá? Então, voltando, estamos tratando de servidão ambiental, outro instituto muito importante, a Lei 6.938 de 81, que essa lei foi alterada pela Lei 1265 de 2012, né? E foi incluído lá o artigo 9º, item A, 9º A da Lei 6938 de 81, que ele vai nos trazer o que é a servidão ambiental. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo, então aqui já a forma do título, registro de imóveis, fique atento, 221 da 6.015, não é só a escritura pública ou só instrumento particular. A termo administrativo também, qualquer título, né, que tenha, agora vamos ver o que é, vai acessar o registro de imóveis, também. Tá? Então, o proprietário pode, por um instrumento público, particular ou por termo administrativo, firmado perante órgão integrante do CISNAMA, ou seja, tem que ser feito, tem que ter um controle prévio do órgão ambiental. Não é o proprietário redige lá no instrumento particular, assina e leva para o registro de imóveis. Não é. Precisa aqui, ó, firmado perante o órgão integrante do CISNAMA, ou seja, tem que ter o ok, o de acordo do órgão ambiental para o registro de imóveis poder agir, tá? Limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. É isso aqui que é a servidão ambiental. É uma limitação ao uso da propriedade ou de parte dela, de toda ou parte, né, para conservar e recuperar os recursos ambientais existentes. Tá? Antes que o professor avance, o primeiro olhar me parece bem próximo à reserva legal, não é? Ela tem um link com a reserva legal. Por exemplo, naquele caso dos 10 hectares que houve uma degradação de todo o ambiental daquela área, degradação, desculpa o termo, eu estou dizendo que ele não observou a reserva, o que pode ser utilizado para
resolver, né? Esse proprietário tem um outro imóvel, ele pode estabelecer uma servidão para compensar. Tá certo. Entendeu? Para fazer esse ajuste. Mas precisa. Não é dizer, tá, deixa assim agora, aquele lá que está feito. Não, meu amigo. Ambiental tem que recompor, inclusive pode ser através desse outro instituto, que é a servidão ambiental. Então, se ele tiver um outro imóvel, ele pode pegar uma parte ou todo imóvel e dizer, nesse imóvel não vou aproveitar economicamente, não vou fazer uma plantação de soja ali, o que seja, de milho, etc., né? E vou destinar para a servidão ambiental, vai fazer um projeto, vai incluir dentro daquele imóvel, passou pelo ambiental, leva para o registro de imóveis, tá? E daí vai ser obrigatória essa servidão ambiental no registro de imóveis? Se a gente viu que pode, né? Quando não é, não estou falando no caso que é compensação, né? Isso aqui, servidão, a pessoa está tudo certa com os seus imóveis, com a sua reserva legal, observou o percentual definido na lei, está no cara, joia, né? Mas ao mesmo tempo eu quero voluntariamente destinar, consciente do artigo 225, né, da preservação das presentes e futuras gerações, eu quero destinar determinado imóvel para questão ambiental. Pode, isso aqui é servidão. Muito bem. Daí entra, para facilitar o entendimento, tragam aqui a compreensão que vocês têm do que é a servidão. É um imóvel destinado para determinada funcionalidade ambiental, está servindo para fins ambiental. Ela não é, portanto, obrigatória. É uma faculdade de utilizar. Então, é uma faculdade de entrar no registro de imóveis. Se o proprietário se utilizou da servidão, ela vai entrar no registro de imóveis, tá? Então está na origem a questão de obrigatoriedade ou não. Ele não precisa se submeter à servidão. Se quiser, faz. Aqui, tá? Se me permite, professor, Claro. Depende da vontade do possuidor, né? Do proprietário ou possuidor do imóvel. Diferente do reserva legal, que é o ente responsável que vai destacar uma parcela do imóvel. A lei diz a parcela do imóvel em determinada região é tal, destinada para o ambiental, tem que correr da lei. Então, tu vai ter que cumprir aquilo. Claro, a servidão decorre da vontade. A servidão decorre da vontade, Muito bem, tá? Muito bem. Então, viram como é que funciona. Um instrumento público, particular ou termo administrativo, que passa pelo órgão ambiental e materializa esse instituto para fins de conservação e recuperação de recursos ambientais. Vamos ver como que isso se materializa agora, né? Parágrafo 1º ali, não vou ficar perdendo muito tempo também. Não, isso aqui, peguem, analisem artigos 9A, 9B, 9C dessa lei 6938 de 81. Só vou dar uma pincelada aqui, trazendo esse reflexo que o registro de imóveis, senão a gente vai perder muito tempo só nesse detalhe, tá? Então, o parágrafo 1º, ele vai trazer um instrumento, o termo de instituição de servidão deve incluir, no mínimo, os seguintes itens, e ali ele diz o que vai ter. Parágrafo 2º, a servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida, ou seja, é um plus. Certo. Não se equivale um instituto com o outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diria o filósofo. Ficou claro. Tá? Então, guardem essa matéria aí. Tá? E lembrando aqui, artigo 9A, que eu falei na compensação, a compensação está no parágrafo 5º desse 9A. Tá? Na hipótese de compensação da reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Quando for compensação, deve averbar. Perfeito. Tá? Porque é a previsão legislativa, né? E houve num imóvel um rompimento da ordem, ele não observou aquela área mínima ambiental, que teria que ser destinada para o ambiental. Né? Então, se ele está usando a servidão, ele vai ter que averbar. Tá? E daí vem artigo 9B e 9C, que materializam um pouco mais desse instituto. Trazer para vocês bem rapidinho aqui. 9B, a servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Já tem uma diferença aqui da servidão para a RPPN, que é a Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é perpétua. Certo. Aqui ela pode ser temporária, ou seja, a pessoa, para compensá-la, 15 anos, no mínimo. Parágrafo 1º, prazo mínimo de servidão ambiental temporária é de 15 anos, o mínimo. Então, 15 anos, 20 anos, 30 anos destinados para aquela função ambiental. Pode ser. Eu quero ajudar a preservar o meio ambiente, eu não vou deixar aquele meu imóvel para sempre com aquele gravame, né? Que isso se torna um gravame para o imóvel, né? A servidão ambiental. E nas certidões daí vai constar o ônus, tá, pessoal?
o pessoal do Registro de Imóveis, aí, vai especificar um prazo. Ó, por 15 anos, 20 anos eu quero colaborar aqui com o meio ambiente. Passou o prazo, vai no órgão ambiental, né, demonstra, consegue um documento e leva no registro de imóveis para fazer a averbação do cancelamento. Tá? Que mais que temos para passar para vocês? O artigo 9C, o contrato dele, porque permite, primeiro, esse imóvel fica inalienável? Não, tu pode vender. Quem comprar vai ter que respeitar aquela servidão. No prazo estabelecido. No prazo estabelecido, tá? E tu pode... tem um mecanismo de alienação. Isso aqui é bem interessante, essa questão de servidão, no momento que tu... vamos relacionar também aqui, ó, artigos 9 A, B e C dessa lei, a 6938 de 81, estão relacionados ali com os artigos 46 a 49 da 12651 de 2012, que permite o quê? O que a gente viu ali, aquela questão de crédito de carbono, todo mundo já ouviu falar em crédito de carbono, tá? Tu pode criar um mecanismo através dessa proteção ambiental que tu pode negociar. Muito bem. Tá? É bem interessante essa matéria, só que não é o nosso objeto ficar tratando só disso. A ideia aqui é direito ambiental e registro de imóveis, não aprofundar isso aqui. Estudem quando precisarem essa questão, mas dentro desses dispositivos que vocês vão analisar essa questão desse potencial que o imóvel, esse potencial ambiental que o imóvel pode gerar. Isso entra no mercado. É negociável. É negociável, tá? Então, pode gerar, é uma questão muito interessante trabalhar com isso aí. Tá? Até tem a CRA, ele gera um certificado, né, de reserva ambiental, essa averbação permite tu negociar, é muito interessante. Tá? Fica a dica para aprofundarem o estudo. E estamos sempre falando de averbação, né? Que fique bem... Nenhum ato ambiental vai gerar registro muito aqui. Bem. Tá certo. Tá? Não tem a previsão nisso. E pelo contrário, essa previsão nós vamos chegar depois ali na frente, artigo 167, tem dois itens que tratam de averbações, da reserva legal e da servidão. Tá? Na parte registral, aqui para frente da aula a gente já vai ver isso aí. Então a gente já falou na reserva legal, já falamos na APP, já falamos na servidão. Vamos falar agora, e já demos uma pincelada, vamos aprofundar. Reserva particular do patrimônio natural. Lei específica, Lei 9985 de 2000, perdão. 9985 de 2000. Lei 9985 de 2000. Lei federal, tá? Artigo 21. É ali que está materializado esse instituto. É a RPPN. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada, não é área pública, área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Perpétuo. O gravame de que trata esse artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental. Para o registro de imóveis averbar, primeiro tem que ter esse termo de compromisso que passou pelo órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público e será averbada a margem da inscrição no registro público de imóveis. Está aqui, tá? Artigo 21 da Lei 9985, parágrafo 1º. E de novo averbado. Averbado. Parágrafo 2º, só poderá ser permitida na reserva particular do patrimônio natural, conforme se dispuser em regulamento, pesquisa científica, visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. São essas as finalidades que vão autorizar essa RPPN. Não tem muito o que tratar dessa RPPN. Está claro, é mais um mecanismo. Mais um mecanismo. Faculdade, voluntariedade do proprietário ou posseiro, né, que quer cumprir o 225 da Constituição e, mesmo não precisando, ele quer destinar para fins científicos determinada área, lá para fins essas de pesquisa, etc. Tá? E vai gerar ato no registro de imóveis. Tá bem. Muito bem, professor. Vistos esses mecanismos, né, o que mais, que outras questões ambientais podem ter reflexo no registro de imóveis? Muito bem, então a gente já viu reserva legal, APP, a servidão ambiental e a reserva particular patrimônio natural. Vimos que tem reflexo no registro de imóveis, alguns casos obrigatórios, outros facultativos. Vamos trazer agora fato importante das averbações de existência de áreas contaminadas. Por exemplo, quando tem um passivo ambiental que foi constatado em determinado imóvel, exemplo, quando tem um curtume assim que está desativado, exemplo, né? É possível fazer averbação na matrícula do imóvel? É possível. O proprietário, se voluntariamente ele não quiser, o Ministério Público pode chamar ele, assina um TAC, termo de ajustamento de conduta, né? E pode averbar na matrícula do imóvel. Para quê? Para evitar que esse imóvel seja vendido
e gera uma expectativa para o adquirente de poder fazer um empreendimento imobiliário, quando não vai poder, salvo se antes ele recompor o passivo ambiental. Certo. Tá? A gente sabe, a gente vê na imprensa que empreendimentos de grande porte foram estabelecidos, vê no jornal, né? E daí começa com o tempo exalar cheiros e tal, e vão verificar, vão investigar, era um lixão antigo, né? E daí cria um baita problema para todo mundo. Às vezes grandes né? indústrias desativadas Isso, deixaram o seu passivo ambiental. Então o que acontece? Nesses casos, dentro desses princípios que a gente trouxe, necessário averbar na matrícula do imóvel, e as corregedorias, dentro dos seus códigos de normas, autorizam isso, né? Com base na questão principiológica e também em resoluções do CONAMA, né? Especial a resolução 420 e a resolução 396, autorizam a fazer averbações nas matrículas dessas áreas contaminadas. Tá? Fica a dica. É possível que isso entre, precisa, sem dúvida, que o proprietário tenha ciência e concorde. Tá? Não, o Ministério Público, por exemplo, ou o município não podem requerer averbação direta do registro de imóveis. Ou vão ter que angularizar num processo e o juiz vai determinar. Ou judicial e o juiz determina, ou extrajudicial com o consenso do proprietário para noticiar aquilo ali. Tá bem. Tá? O que mais que tem a ver o ambiental perante o registro de imóveis? As contratações imobiliárias, precisa de certidão negativa ambiental nos imóveis rurais? Estou vendendo imóvel rural. Eu preciso de certidão negativa de débito de multa ambiental para poder fazer a escritura? Em alguns estados existe essa obrigação. Interessante tá? questão. Interessante questão. Em alguns estados, nos códigos de normas, existe. Então, você sempre tem que conhecer a realidade onde vocês estão. No tá? seu estado. Se baseie sempre nos códigos de normas local, que é a interpretação da corregedoria. Agora, eu faço uma crítica a essa questão aqui. Eu faço uma crítica por quê? A multa ambiental não se confunde com reserva legal. Um exemplo, tá? A multa ambiental, a natureza de multa é punitiva, é penal. Você pergunta, amigo Rubens, é possível transferir a pena de uma pessoa para outra no Brasil? Não pode. É pessoal. Claro. Matéria dessa natureza punitiva, como é a multa ambiental, ela fica adstrita a quem praticou a infração. Claro. Isso não grava o imóvel. E aqui que é uma grande confusão dos códigos de normas, às vezes, que exigem essa certidão achando que aquilo ali é uma obrigação própria ter rei, e não é. Né? Ele cria a multa ambiental, ela gera uma obrigação para a pessoa que descumpriu. Pode ter reflexo no imóvel, sem dúvida. Quando essa pessoa... Porque essa multa vai gerar uma execução para cobrar, né? E se não pagar pode ter uma penhora e etc. Um processo executivo para alcançar o imóvel. Mas não condicionando um ato da vida civil à apresentação dessas certidões. E vocês vão ver inúmeras consolidações criando restrição para fazer uma contratação sem apresentar essa certidão. Então eu vejo aqui que tem um certo, certo defeito nessas normas, né, que exigem essas certidões de multas ambientais. Porque essa certidão de multa ambiental ela não vai seguir o imóvel. Não tem sequela. Não deveria. Não é próprio rem. Tá? E se a pessoa tem uma multa, ela que vai responder. É a mesma coisa que exigir uma CND da pessoa para ela poder vender. A CND do INSS. O Supremo já disse que é sanção política para condicionar um ato da vida civil a prévia comprovação da regularidade, né, fiscal da pessoa. Tá? Então fica essa questão. É uma crítica que eu faço aí. Talvez com base nos princípios da prevenção, da precaução. Não, isso aí é outra, acho que é outra coisa. Não se aplica aqui. Não dá para confundir isso aí. Tá? Muito bom, professor. E qual a relação dessa matéria com parcelamento de solo, com regularização fundiária? Tá. Vamos entrar na parte final aqui dessa exposição, fazendo o link meio ambiente e registro de imóveis. Parcelamento do solo é aquela atividade preventiva para verificar, né, se aquela área comporta um parcelamento. Quais são os parcelamentos? O desdobro ou fracionamento simples, é aquele, um imóvel tem 1.000 metros quadrados, divide em 2 de 500, que é simples. Tá? E isto precisa o ambiental? Precisa, mas é o município que vai dar. Quando ele dá aprovação urbanística, pressupõe-se que o ambiental tenha sido analisado. Se o registro de imóveis está na dúvida,
consulta o município se, para ele aprovar aquele desdobro, ele analisou o ambiental. O município dá uma certidão dizendo que sempre quando se analisa o parcelamento do solo, ele analisa o ambiental, porque é a obrigação decorrente do sistema, que a gente viu aqui, né? Dentro desses princípios, arquiva isso aqui no registro de imóveis, não precisa ficar pedindo duas aprovações, uma urbanística e uma ambiental. A própria urbanística já compreende a ambiental. Tá? Então, no desdobro simples. Agora, no loteamento, no desmembramento é diferente, tem que ter uma norma, uma aprovação específica ambiental de um projeto para aquela área ali. Tá? E tendo algum reflexo, por exemplo, tendo uma APP no mapa, ou na aprovação, ou no memorial, vai para as matrículas, não pode deixar de constar isso, hein? Não pode constar isso aí, deixar de constar. Se tem a proteção de uma árvore nativa, vai ter que ter essa correspondente averbação na matrícula onde vai estar situada aquela árvore, para evitar o corte. Né? Se vai cortar, tem que ter uma autorização especial para cortar aquilo ali. Tá? Então, registro na hora o registrador, na hora do loteamento, tem que ficar atento às questões ambientais e fazer o máximo de publicidade possível, com base nas informações dessas aprovações aí. Tá? Então, nessa fase preventiva do parcelamento ordinário, parcelamento comum, que é aquele que tu projetou e depois tu executou, né, que é o que se vislumbra como ideal da Lei 6766, dos códigos de normas, é assim que está estabelecida essa questão ambiental. Agora, a gente sabe que no Brasil muitos imóveis estão na clandestinidade, né? E foram estabelecidos os núcleos urbanos consolidados sem essa preocupação, e daí pode ter um passivo ambiental ali. E o que tem na legislação hoje, na Lei 13.465, no Decreto 9.310 de 2018? A necessidade, igualmente, de encarar essa questão ambiental no momento oportuno de tu fazer uma regulação fundiária. Então é melhor tu aplicar a regulação fundiária do que tu não aplicar ela. Porque nesse momento que tu aplicar, tu está tirando de debaixo do tapete o problema, está focando nele, está conhecendo ele, pensando no presente e o futuro, criando projetos para fins de voltar a atender a proteção para todos. Tá? Então, faz parte da regulação fundiária o estudo técnico para a situação de risco, para a situação ambiental, o estudo técnico ambiental. Tá? Faz parte, artigo 30, inciso 7 e inciso 8 lá. Ele fala nesses estudos técnicos para analisar a situação de risco e situação ambiental. É obrigatório que quase todos os casos, porque também tem exceção dentro da 13.465, né, acerca dessa análise ambiental. Por exemplo, uma REURB nominado lá do artigo 69 da Lei 13.465, lá não fala em estudo ambiental, situação consolidada há 40 anos, bom, agora não tem mais o que fazer, tá? Então, só um exemplo. Então, dentro dessa regulação fundiária, se foca no problema ambiental e se procura dar uma solução. Decreto 9.310 de 2018, artigo 3º, parágrafo 3º e artigo 3º, parágrafo 5º, ele vai dizer o seguinte para nós: esses estudos técnicos têm que comprovar que as intervenções de regulação fundiária implicam na melhoria das condições ambientais em relação à situação da ocupação informal anterior. Significa o quê? Bota o problema no foco e se pensa em alcançar alguma melhoria. Tá bem. Melhor do que fazer de conta que ela não existe e continuar na clandestinidade. Então, vem ao encontro do direito ambiental à regulação fundiária. E não de encontro, vem ao encontro, para voltar a linkar o ambiental com a questão urbanística e a questão de direito de propriedade, tá? Nesse aspecto, então, fica essa informação. Tanto para aprovar uma REURB-S quanto para aprovar uma REURB-E, precisa analisar essa questão ambiental. Tá bem. Tá? E é o município que vai verificar e vai exigir esses projetos. E o registro, no final, vai registrar. Tá? Então, tem essa preocupação ambiental também no parcelamento do solo normal e no extraordinário, como é a regulação fundiária. Sempre voltado para observar o artigo 225, proteção de direitos das atuais gerações e das futuras. Muito bom. Tá? Professor, excelente, mais uma vez excelente. Muito obrigado. Uma matéria, como eu disse no início, pouco visitada e Verdade. que certamente vai trazer muito conhecimento aos nossos alunos. Que bom. Obrigado. Estamos aqui para isso. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Continuem conosco e tenham bons estudos.